Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? 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 Cumprimento o grupo de jovens, geração eleita com a paz do Senhor. Amém? 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 Esse foi para Jesus. Motivo de muita alegria por essa oportunidade a qual o Espírito Santo de Deus tem nos proporcionado de estarmos aqui nessa noite para adorar a Ele em espírito e em verdade. Eu me recordo que a minha primeira oportunidade a qual recebi para estar trazendo a mensagem de Deus foi num grupo de jovens. Acho que o meu irmão Josimar se recorda. Era grupo de jovens quebrando as correntes, né? Que era o nosso grupo de jovens ali na igreja Só o Senhor é Deus. Quero rapidinho, antes de ler a palavra do Senhor, só dizer uma coisa para os jovens. Quando receber a oportunidade para estar aqui na frente, louvando, dando a saudação, deixe a vergonha de lado, a timidez, e deixe o Espírito Santo de Deus usar as nossas vidas, porque o tema deste culto já está dizendo identidade. A partir do momento que você deixar a timidez de lado, uma nova identidade nosso Deus irá escrever sobre a sua vida. Amém? Meus agradecimentos à liderança do grupo de jovens. Deus abençoe. Quero cumprimentar nosso irmão Leandro, papai do Senhor, irmão Luci, o jovem Lucas, né? Jovem Lucas. Deus abençoe as nossas vidas. Sinta-se na sua casa, viu? Essa casa de vocês sabem disso. Sentimos muita saudade. Eu creio que o mover do Espírito Santo de Deus irá tocar fortemente na vida de vocês. Convido só o grupo de jovens aqui para que a vida de vocês. Eu vou convidar o grupo de jovens para abrir a sua Bíblia. Também vou convidar os demais irmãos para abrir as suas Bíblias em outro livro. Grupo de jovem, abra a sua Bíblia aí no livro de Faraó, capítulo 1, versículo 5. Obrigado, aleluia, Jesus. Vocês vão procurar aí ou não tem? Faraó, capítulo 1, você abre a Bíblia, né? Aleluia. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no tema que foi me passado, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, somente a parte B deste versículo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, somente a parte B deste versículo. Prometo que não vou ser muito extenso. Até 1h30, 2h da manhã. Você toca o microfone para aqui direito. Até parece que tem. Aleluia. Todos acharam? Amém. Você que tem Bíblia, fique do lado de quem não tem, para que possamos fazer essa leitura juntos. Somente a parte B do versículo 17, que diz assim: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Repita comigo: tudo se fez novo. Curva sua cabeça, vamos fazer mais um momento de oração. Já foi aqui apresentada a minha vida, e juntamente com a igreja quero estar apresentando esta poderosa palavra que veio direcionada do trono dos céus. Amado Deus e eterno e soberano Pai,
Muito obrigado ao Espírito Santo por fazer presença neste culto, meu Pai, na parte dos louvores que aqui foi entoado pelo poder da sua glória, Senhor. E neste momento, meu Pai, pela sua infinita misericórdia, queremos a Ti apresentar essa palavra, Senhor. Uma palavra que vem direcionada diretamente do Seu trono. E esta é a palavra que o Senhor irá falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que o eu, presbítero Jandismar, nessa noite venha desaparecer. Que o Seu Espírito Santo venha descer sobre a minha vida e venha usar a minha boca nessa noite, Senhor. Sabemos e conhecemos que somos cheios de falhas, de pecados, de erros, mas estamos aqui, meu Pai, com o coração aberto para ser um adorador em espírito e em verdade, meu Pai. Abrimos as portas dos nossos corações, porque essa casa é sua. Entra nessa casa, porque esse povo pertence a Ti, Senhor. Ultimamente, com a sua igreja, queremos convidar o Seu Espírito Santo para que Ele passeie no meio da sua igreja, meu Pai. E aonde estiver esse coração jovem e aberto neste momento, que o Seu mover da sua glória sobrenatural possa começar a impactar este coração, Senhor. Que a sua glória neste momento, ela possa impactar essa vida, meu Pai. Que esses jovens e a sua igreja não venha sair daqui da mesma maneira que ele entrou, mas que possa sair daqui com uma nova identidade, que possa sair daqui transformado, que possa sair daqui saltando de alegria, porque o Seu Espírito vive e a sua glória permanece para todos sempre neste lugar. Por isso, Senhor, te clamamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sente aplaudindo este Deus que nos criou, que Ele merece toda a honra e toda a glória nessa noite. Glória a Deus, aleluia. O segundo livro de Coríntios, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele foi o mesmo escritor, foi o mesmo homem que escreveu os livros de Romanos, 1º e 2º Coríntios, o livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Sabemos também que antes que Paulo estivesse no encontro verdadeiramente com o Senhor, ele era conhecido como Saulo. Saulo, segundo a Bíblia nos relata, que ele era um homem que perseguia os crentes, os adoradores. Ele era um homem que perseguia quem adorava a Deus na sua época. Saulo era um fariseu que perseguia a igreja de Jesus. Se formos olhar para a Bíblia, Saulo, ele viajava de Jerusalém para Damasco, e em seu coração só havia um desejo, só havia um querer, que era perseguir, judiar, chicotear aqueles homens e mulheres que adoravam a Jesus. Em uma dessas viagens que Saulo fazia, juntamente com a sua carruagem para Damasco, a Bíblia nos relata que uma luz celestial enviada diretamente por Deus atinge a Saulo. E segundo os escritores vai nos relatando que quando essa luz
celestial, esse brilho forte, aparece diante de Saulo. Saulo, ele chega a cair no chão, ou seja, segundo a Bíblia nos diz, e segundo os estudiosos falam, que ele estava numa cavalgada sentido a Damasco. E quando ele recebe esse brilho resplandente, ele chega a cair no seu cavalo, e quando ele cai ao chão, ele escuta a voz do nosso Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se formos olhar para nós, nossos dias que estamos vivendo hoje, a nossa juventude, não está sendo diferente da história de Saulo. Porque se formos olhar para o mundo aí fora, a nossa juventude, ela está sendo tão perseguida pelos nossos inimigos, que se olharmos para dentro da igreja, já vamos observar isso, pastor Danilo. Antigamente, as igrejas de Jesus aqui na terra, ela era tomada com a juventude. Tinha as igrejas que na frente eram reservados bancos, poltronas, para aquele grande e enorme grupo de jovens. Mas o inimigo, irmãos, ele não se cansa, ele atinge e vem atingindo a nossa juventude. Vocês jovens que hoje têm essa oportunidade de estar aqui nessa noite realizando esse grande trabalho, este culto de jovens, vocês estão de parabéns, porque vocês estão perseverando no nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a perseguição está sendo grande, mesmo que o inimigo ele vem com lindos pratos, com lindas bandejas para lhe oferecer, vocês estão firmes, adorando e mostrando para o nosso inimigo que a identidade de Cristo ainda corre nas suas veias. Glória a Deus, aleluia. E caminhando na palavra de Jesus, foi neste momento que quando Saulo ele é visitado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, que aí começa a transformação, aonde Deus transforma o Saulo perseguidor para Paulo, um dos maiores apóstolos que a Bíblia Sagrada nos revela, um dos maiores apóstolos que Deus consagrou sobre a face dessa terra. Quando Paulo estava indo para a Macedônia, durante a sua terceira viagem missionária, Paulo sente em seu coração escrever a carta para Coríntios. Coríntios era uma igreja edificada, grande, muito bem sucedida, mas algo de errado estava acontecendo sobre aquele povo. Algo terrível estava acontecendo sobre aquela igreja. Uma igreja, por ser muito grande, ela estava completamente dividida. Ela estava sobrecarregada de soberbas, de pecados e de grandes divisões. Líderes dividindo a sua igreja. É aí que Paulo entra em cena, irmãos, porque foi através dessa carta que Paulo então resolve enviar para aquela grande igreja, que começa uma nova transformação. Foi através dessa carta que Paulo escreve para a igreja de Coríntios, que começa
uma nova identidade. Eu quero usar esse tema. Você vai me ouvir falar bastante sobre identidade, porque está tão lindo. E este nome, identidade, fala forte nos nossos corações. Porque se você não carrega a identidade, se você não carrega marcas de Cristo, você não herdará a coroa da vida eterna. Por isso, nessa noite, irmãos, se você tem identidade de adorador, eu te convido para ser este adorador em espírito e em verdade, porque o homem das mãos furadas, ele está passando por aqui. O homem das mãos furadas, ele está tocando na sua vida nessa noite. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia, Jesus. Foi através dessa carta que o Espírito Santo ele bradou fortemente no meio daquele povo, porque Paulo ele se revolta dentro do seu coração e escreve uma carta de indignação para aquela igreja: convertei-vos e consertai-vos as vossas vidas. Imagina se nós aqui nessa noite recebermos uma carta vinda diretamente dos céus. Será que vai ser uma carta que irá massagear o nosso ego? Ou será que vai ser uma carta que Deus está requerendo de nós? Eu creio que vai ser uma carta onde Deus vai escrever: olha, igreja, convertei-vos e se arrependei. Glória a Deus. Porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos pecadores. Assim como aquela carta, como aquela igreja de Coríntios era, ela estava vivendo uma fase de pecados, uma fase de erro. Mas quando ela recebe aquela carta, ela se coloca de pé e começa a brotar sobre aquela vida um novo desejo de ser um adorador. Começa a brotar sobre aquela igreja uma nova identidade. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus irá começar a fazer aqui nessa noite. É isso que Deus irá começar a fazer no nosso coração nessa noite. Irá começar a brotar dentro de nós. Irá começar a santificar dentro da sua igreja uma nova adoração, porque o novo tempo vem aí. Aleluia. Em 2 Coríntios 5,17, irmãos, declara que a união em Cristo ela gera uma transformação, ela renova uma nova criatura dentro de nós. É isso que o tema nos fala nessa noite. As coisas velhas ficaram para trás. É isso que estamos trazendo aqui nessa noite, jovens. Esquece o que passou e começa a viver uma coisa nova. Começa a viver um novo tempo. Começa a viver uma nova adoração. Se você tem desejo de louvar, louve em espírito e verdade. Se você tem um desejo de ser um pregador, pregue como se fosse sua última oportunidade. Aleluia! Eu me recordo muito bem, no ano de 2007, no dia 8 de julho de 2007, foi o dia que eu batizei. Olha que lindo. No dia 22 de julho de 2007, foi a noite mais linda da minha vida. Foi a noite que eu recebi o Espírito Santo de Deus no meu coração. Eu tinha um desejo, jovens, tão grande de falar em línguas estranhas, de pular na presença de Deus. Eu cheguei no meu pastor Dirceu, falei: pastor, eu tenho um desejo tão grande de falar em línguas, de
dentro da igreja. E ele falou para mim: irmão, quando você entrar na casa do Senhor, comece primeiramente dentro do seu coração. Oh glória, oh aleluia. Você vai ver que o Espírito Santo ele vai te tomar como você menos imaginar. Você está pulando para lá e para cá, pipocando na presença do Senhor. Eu me recordo também, irmãos, que na minha juventude, o grupo de jovens quebrando as correntes da igreja Só o Senhor é Deus, ele tinha uma união tão grande com o grupo de jovens da igreja Cidade Santa Nova Jerusalém, que os homens desse grupo, nós passamos quase um ano em campanha dentro da igreja, dormindo dentro da igreja. E meia hora, um integrante desse grupo dobrava os seus joelhos e fazia 1 hora de oração. Meia hora depois, outro integrante. Enquanto os homens estavam dentro da igreja, as mulheres do grupo de jovens estavam de joelhos dentro da sua casa. Naquela época, irmãos, grupo de jovens, quando a juventude abria sua boca para adorar a Ele na frente, ninguém ficava sentado dentro da igreja. Aleluia. Era glória para lá, era glória para cá. Era aleluia para lá, aleluia para cá. Hoje já não vimos mais isso. Hoje já não sentimos essa graça. Era línguas estranhas para lá. Era jovem entregando profecia em cima do altar. Hoje já não vimos mais isso. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui agora nessa noite. Por que será? Por que será que já não vimos mais jovens entregar profecias igual era antes? Por que será que não vemos mais jovens sendo batizados pelo Espírito Santo igual víamos antes? A geração dos mais velhos vão entender. As gerações mais antigas vão saber agora por quê. Quando eu era criança, eu via um grupo de jovens na igreja pulando, saltando de alegria. E eu queria entender o que era aquilo. Quando eu fiquei jovem, eu tive um verdadeiro entendimento. E hoje, não precisa me responder, responda para ti mesmo. Por que será que não vimos mais jovens sendo batizados pelo Espírito Santo dentro das igrejas? Eu não estou aqui para apontar os seus erros, não. Eu não estou aqui para apontar as suas falhas, jamais, longe de mim, porque eu também sou falho, eu também sou pecador. Eu não sei se minha mãe vai recordar, mas tinha dias que às 3 horas da tarde meu pai me chamava de louco lá em casa. Meu pai falava para minha mãe: vai lá que está se matando dentro do quarto. Mas não era, ele não sabe, ele não entende. Eu dobrava meu joelho com um desejo tão grande de adorar a Deus. É tão grande a essência de adorador que batia aqui. Eu começava a bater palma, começava a pular, começava a gritar. É isso que falta na juventude hoje em dia.
vocês. Como foi louvado aqui nessa noite, essa casa é sua casa. Se ela é a casa de Deus, abre as portas para que Ele possa entrar. Aleluia. Do que adianta? Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Vou fechar aqui que eu vou falar, porque Deus está mandando. Do que adianta nesse vozeirão? Do que adianta cantar bonito? Mas não ter a presença de Deus. Fique com raiva se querer ficar, mas eu vou falar. Abra o coração de vocês. Esse nome tão grande aqui, ó. Identidade. É o que Deus irá entregar